Saudações a todas e a todos. Nossa aula de hoje é sobre a Era Vargas, chamamos de parte 3, o Estado Novo. Então, na última aula nós tratamos do golpe de 1937, quando Getúlio assume agora o chamado período ditatorial, que à época foi chamado pelos varguistas, né, do Estado Novo. Bom, compartilho com vocês aí já PowerPoint para a gente ir seguindo o nosso roteiro, né? Então, era o Vargas, o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Bom, a Constituição de 37, chamada também apelidada de Constituição Polaca, que se balizou pela Constituição fascista polonesa, ela permitiu, né? Então, já não tinha mais a questão de governar sem uma Constituição. Nós tivemos uma Constituição em 34, promulgada em 37, ela é substituída por uma Constituição agora elaborada por uma galera do Vargas, varguista, de caráter fascista. A nossa Constituição de 34 durou 3 anos e tivemos uma nova Constituição agora outorgada, imposta sobre o país, né? Então, a partir daí, o governo passa, constitucionalmente, a governar por decretos-lei, né? Basta legislar sobre todos os aspectos por decretos-lei. O Parlamento, o Congresso Nacional é fechado, as assembleias estaduais e as câmaras municipais também. Então, há uma intervenção radical, né, do governo central, do governo getulista, do governo Vargas, nos estados e municípios, nomeando interventores, agora com o apoio maciço do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, né? Então, uma profunda intervenção nesses estados e municípios. A Constituição permitia a suspensão dos direitos e liberdades civis, né? Direito à associação, direito à manifestação, foi tudo suspenso. O governo já havia aí, né, feito a caça às lideranças populares, e a partir daí uma dura repressão à oposição, especialmente aos membros da UDN, da União Democrática Nacional. Então, Armando Moreira Salles é exilado, entre muitos presos políticos, a utilização da repressão e da tortura, sobretudo os considerados comunistas, de Carlos Marighella, e outros, né? Escritores, intelectuais, políticos, que eram críticos da ditadura varguista, eram reprimidos, presos, expulsos do país. Criação do DOPS, não coloquei aqui, mas vamos colocar, né? Criação da polícia de repressão, polícia, departamento de ordem política e social, a polícia política,
a cargo do DIP, fundado em 1937, Departamento de Imprensa e Propaganda. O governo cria um órgão censor de jornais, revistas, rádios, né, de toda a imprensa no Brasil. Cada passo daquele, cada sede de um jornal tinha um interventor do DIP, né? Além do que, esse departamento era responsável por uma propaganda positiva, de uma intensa propaganda acerca dos feitos do governo, e, em especial, do enaltecimento à figura de Getúlio Vargas, né, propagado como um político não autoritário, mas um político conciliador, né, que proporcionou as leis trabalhistas, que proporcionou o nacionalismo econômico, a independência econômica do Brasil, né, que regulamentou e organizou a sociedade. Então, a senhora, a cargo do DIP, o Estado cada vez mais, né, centralizando o poder. A centralização da máquina administrativa com a criação do DASP, Departamento de Administração do Serviço Público, nos estados, dos chamados DASPINhos, né, que organizavam o serviço público, os trabalhadores do serviço público, fiscalizavam o serviço público nos estados, né, investimento de dinheiro público, etc. A criação da Polícia de Repressão, o DOPS, né? O aumento nos preços do café nos anos 40, o aumento da produção industrial foi importante para esse tempo. Nessa Segunda Guerra Mundial, né, os preços internacionais do café elevam, isso traz divisas para o país. Ao mesmo tempo, com a impossibilidade de importação de máquinas e equipamentos, o país passa a investir mais nesse setor produtivo, passa a exportar mais minério de ferro, né? E a Europa precisa de ferro para produzir suas armas de guerra. Mas, por um lado, você vai gerando aí uma classe de industriais extremamente dependente do Estado, né? O Estado tutelando todo o setor social, redes industriais, empresários, exportadores, classe média e operários e assim por diante. Então, o Estado está presente em tudo, né? Na economia, nós vamos assistir aí a industrialização estatal nacionalista, especialmente os militares, grandes defensores do nacionalismo. Parece que hoje não está muito assim, não, mas na época era. Você tem aí um grupo de militares extremamente defensores do nacionalismo autônomo, soberano, independente, figuras como Góes Monteiro, Eurico Gaspar Dutra, são figuras da liderança militar no Brasil. Um era ministro da Defesa, o outro era ministro das Forças Armadas, né? Bom, nessa industrialização estatal foi possível por causa da criação dos conselhos técnicos. Então, o Estado intervindo na regulamentação do setor produtivo. Não houve assim, uma caça às empresas estrangeiras, mas submeteu todas elas a um plano diretor desses conselhos técnicos. Destaco para vocês o Conselho Nacional do Petróleo, que propunha, né, um organismo que normatizava as relações nessa atividade de combustíveis, propunha, inclusive, a fundação, a criação de uma companhia estatal monopolista no setor de petróleo e derivados, o que não foi possível nesse tempo, só vai acontecer aí a partir de 1950, no mandato democrático de Getúlio. Fundação da Comissão do Plano Siderúrgico Nacional, que também a partir de 42 foi possível a construção, né, da Companhia Siderúrgica Nacional. Então,
uma política de siderurgia, afinal de contas, o Brasil precisava de uma indústria de base para poder depois investir numa indústria de bens de consumo ou de bens de capital. A indústria de base é essa indústria da chapa, do aço, né? da energia, do cimento para a construção civil, né? Da energia para, né, a abertura de novas empresas, novas indústrias. A comissão do Plano Rodoviário Nacional, plano para ampliação das rodovias do Brasil. Afinal de contas, o Brasil, nesse tempo, é essencialmente ferroviário. O nosso transporte está fundamentado na ferrovia. O Brasil possui milhares de quilômetros de ferrovias espalhadas por todo o território nacional, já construídas desde o início aí do segundo reinado, do Pedro II, né? As relações, a criação do Código das Águas, ou os códigos, né? Porque havia uma descentralização disso, mas que vai normatizar e nacionalizar a utilização dos recursos hídricos e dos recursos minerais, que vai levar, por exemplo, à criação da Companhia Vale do Rio Doce, falando aí. Em 1938, um golpe fracassado dos integralistas faz com que o Getúlio aí elimine, feche a ABI, AIB, Ação Integralista Brasileira, e aí, né, ou você se adapta ao Estado e seja tutelado pelo Estado, ou então você vai ser reprimido, expulso, torturado, preso, se for necessário. Né? Então, a partir daí, o governo passa a construir as grandes empresas estatais, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, responsável pela produção de chapas, né, de vigas, de ferro e de aço. A Companhia Vale do Rio Doce é responsável pelo monopólio mineral do Brasil, especialmente a companhia vai criar em vão surgir várias minas de ferro, né? E a companhia vai ser uma das grandes exportadoras desse produto para o mundo. A criação da Rede Ferroviária Federal, SA, responsável pelo gerenciamento e, né, transporte ferroviário no Brasil. A Chesf, a Companhia Hidroelétrica de São Francisco, né? Primeira usina de Três Marias, aqui em Minas Gerais. Então, produção de energia elétrica em larga escala. Atrelado a essa, para atender os interesses dessa burguesia nacionalista, estatista, o governo amplia e regulamenta a legislação trabalhista, começa, né, aprovando leis ordinárias, como, por exemplo, a implantação do salário mínimo, a implantação da jornada de 8 horas diárias de trabalho, a previdência social, etc., que vai culminar em 1942 na promulgação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas, um conjunto de normas que regulamentavam as relações de trabalho e dava mais segurança e garantias aos trabalhadores, à classe operária. Isso vai ser dado, não é atribuída a uma conquista dos operários, mas uma benesse do chefe da nação. Não é aí que vai ser chamado o pai dos pobres, o homem que, né, fez de fato a libertação dos oprimidos, porque especialmente você tinha uma camada de trabalhadores, tanto operários quanto dos serviços urbanos, né, de mulatos e de negros. Então, para muitos desses negros, a Lei Áurea de 1888 acabou com a escravidão, mas, de fato, ela acaba a partir de uma regulamentação da legislação trabalhista, com as normas de trabalho, né? Isso permitiu que essa classe tivesse um poder aquisitivo melhor. Mas o fato é que sempre a inflação, né? Estamos vivendo um estado de crise mundial, a inflação sempre rondou muito a relação econômica no Brasil.
Então, isso está sempre muito oscilando entre o ganhar e o perder dessa classe, que é a classe que mais sofre com essas políticas econômicas inconstantes, né? Tudo isso vai levar ao que nós chamamos de modernização conservadora, ou seja, da oligarquia agrária não saiu do poder totalmente, porque o Getúlio se alia a ela, né? Sempre na legislação de amparo aos seus interesses, né? Embora eles perdessem aquele status de grande liderança, né? O grupo social que mandou no Brasil antes do golpe de 1930, mas também não perder seu brilho. Mas agora surgiu essa burguesia industrial, financeira, né, urbana, que vai ocupar esse espaço, especialmente essa burguesia ligada ao Estado, né? Essas oligarquias agora vão se atrelar ao Estado autoritário do Getúlio. Caso, por exemplo, São Paulo elegeu Adhemar de Barros, né? Conseguiu que fosse nomeado Adhemar de Barros, o interventor. E o Adhemar vai ser uma das grandes figuras aí, extremamente polêmicas na vida política do Brasil e, mais em especial, no estado de São Paulo. Uma massa de trabalhadores pauperizados, né? Essa legislação trabalhista não se estende ao campo, e você tem aí mais de 70% da mão de obra no Brasil ligadas às atividades rurais, portanto, CLT não atingiu essa galera. Vou dar uma dica para vocês. Agora, no governo Dilma, há 6, 7 anos atrás, é que a regulamentação, a legislação trabalhista, os direitos trabalhistas, foi estendido às trabalhadoras e trabalhadores domésticos, né? As empregadas domésticas, o que, na análise de alguns estudiosos, foi um dos estupins para a cassação, para o impedimento da então presidenta Dilma Rousseff, né? essa classe média conservadora no Brasil não engoliu, né? Então, a legislação trabalhista é uma questão que foi implantada lá agora com uma legislação própria, ordinária, né? O Código, em 42, e muitas categorias não, né? Ficaram de fora até muito em breve, né? Principalmente aí no governo do golpista Michel Temer, as leis trabalhistas basicamente desapareceram, né? Isso já era um quadro pintado aí por essa elite neoliberal a partir de Fernando Henrique Cardoso, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso fala, né, no seu governo, em apagar a era Vargas. O que significa isso? Né? Flexibilizar as relações de trabalho. O que significa flexibilizar as relações de trabalho? Acabar com a legislação, os direitos dos trabalhadores, tudo ser firmado por contrato entre patrões e empregados, sem passar por uma mediação normativa em lei. Então, tudo isso é que nós chamamos de modernização conservadora, né? E vocês perceberão isso em outros momentos, por exemplo. O Estado extremamente centralizador, né? O domínio da alta burguesia civil e militar. Os militares têm um papel importantíssimo aí no governo Vargas. Ele é a sustentação do governo e da sua política, né? Aliada a uma grande propaganda, mas foram essa burguesia dependente do Estado. Então, você tem empreiteiras que foram formadas, bancos que foram permitidos os seus funcionamento e financiamento pelo Estado brasileiro. Fala aí, Banco Henrique, Banco Simons, Bozano e Simons, né? Banco Itaú. Esses bancos surgem nesse momento da história, né? As grandes empreiteiras que foram fundadas, organizadas para a construção
dessas grandes indústrias. Imagina construir uma siderurgia, né? A siderurgia, a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, ela basicamente é um monstro, né, cara? 5, 10 mil funcionários. Essas empreiteiras, construtoras de engenharia, né, foram criadas nesse momento. Você cita aí Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, né, entre outras. Então, tudo isso, aliado aos militares e às burguesias, foi a base desse Estado interventor, intervencionista, regulador. Mas o Brasil continuou dependente econômico. Por quê? Porque nós continuamos a exportar, né, produtos agrícolas, café, algodão, minério de ferro. Companhia de Vale Doce, grande exportadora de minério de ferro, até hoje. Hoje, ela é uma empresa que pega o minério de ferro lá, as nossas reservas, né? E aí dali não trata ali e exporta para os mercados internacionais, asiáticos, europeus, norte-americanos. Então, o Brasil tem uma carência muito grande de uma produção de bens de capital. Alguns vão defender que o Getúlio estava preparando essa indústria de base para poder depois investir na indústria de bens de capital, né? Você tinha alguns bens de consumo já em grande produção, já havia uma certa independência nesse sentido. Você tinha uma produção de cimento, né? Uma produção de outros metais, né? Siderurgia, já, o alumínio e outros. Então, isso possibilitava uma maior autonomia, né? Tecidos, indústria alimentícia, mas, de fato, faltava indústria de automóveis, indústria de eletrodomésticos, né? São os eletroeletrônicos hoje, né? Nessa época era tudo elétrico, né? Não havia eletrônica ainda nesse momento, né? O Brasil ainda era dependente demais da importação de máquinas, equipamentos para essas indústrias, né? Por outro lado, a organização de um sindicalismo tutelado pelo Estado, é o chamado sindicalismo pelego, a possibilidade de organização sindical dos trabalhadores, é muito importante, né? Mas se esse sentimento surge no âmago dos trabalhadores, o governo Vargas vai permitir essa sindicalização de que ela esteja sobre a tutela do Estado brasileiro. Como é que ela faz isso? Através, por exemplo, da implantação do imposto sindical. Um dia de trabalho de cada trabalhador vai para um fundo sindical, fundo financeiro, e esse fundo é o que reparte os recursos para os sindicatos, permitindo a sua sobrevivência. Porque toda instituição precisa no capitalismo, precisa de recursos econômicos para sobreviver, né? Para existir, para funcionar. Além do que, o Estado organizava as categorias de trabalhadores em um único sindicato. Esse sindicato, sendo tutelado pelo Estado, o líder sindical era um sujeito atrelado aos interesses do Estado. Por isso é que é chamado sindicalismo pelego, porque ele era assim, como pelego um tecido colocado no corpo do cavalo, ali nas costas, para você colocar a montaria, o arreio. Então, de certa forma, esse tecido, ou essa manta, né, ela amortece o impacto do arreio e do montador, né, sobre o animal, né, diminui, você esfolar o animal, né. Então, esse sindicalista, esse líder, era chamado de pelego. Por quê? Porque ele era mais um amortecedor, né,
das vontades patronais sobre o lombo dos trabalhadores, o lombo dos trabalhadores. Então, ele mais representava os interesses patronais que os interesses dos operários, e não era permitido ser insurgir contra esse líder, porque um sindicato, fundando outro sindicato, o governo não o reconhecia, não proibia a sua existência. Nós vamos ver aí uma grande migração do campo para a cidade. O Brasil passa a ser, esse tempo aí nos anos 30 aos anos 50, foi a migração do campo à cidade, os inchaços das cidades, especialmente no Sudeste e no Sul. Então, esvaziando os estados que mais perderam populações para São Paulo, por exemplo, a Minas Gerais, a Bahia, e os estados do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Lagoas, Sergipe, vieram assim maciçamente para o sul do país, trabalhar, né, com aquela ideia de que ali era o Eldorado, ali você trabalha, você ganha seu dinheiro, a sua vida é muito melhor do que viver naquele Nordeste, nesses rincões do interior do Brasil, sobre a tutela e a exploração dos coronéis nos municípios, né? Dessas grandes proprietários de terras do Nordeste, os latifundiários. Né? Então, mais ou menos aí, nós demos uma cara a esse Estado novo. Vamos falar numa próxima aula para vocês sobre já ir a política externa e a caminhar para o fim do Estado novo. Tenham todos um bom fim de semana e encontramos em outro momento. Um abraço.